Imagine perder sua liberdade, sua vida e tudo o que você ama por algo que você nunca fez. Agora, imagine passar anos na escuridão de uma cela, apenas com uma ideia fixa na mente. Fugir. Essa mulher conseguiu o impossível, mas quando escapou, o mundo lá fora já não era mais o mesmo. Agora, ela tem duas escolhas: buscar vingança contra aqueles que a traíram ou encontrar forças para perdoar e seguir em frente. O que você faria? O preço da liberdade pode ser mais alto do que imaginamos. Antes de ser acusada injustamente, ela era uma mulher comum, vivendo uma vida tranquila ao lado de sua família. Tinha sonhos, esperanças e acreditava que o futuro reservava grandes coisas. Mas tudo isso foi arrancado dela de forma brutal quando foi acusada de um crime que não cometeu. A justiça falhou e ela foi condenada à prisão, sem sequer ter a chance de se defender adequadamente. Os primeiros dias na cadeia foram de desespero puro. A sensação de impotência era esmagadora. Ela revivia cada momento do julgamento em sua cabeça, tentando entender como tudo havia dado tão errado. A traição daqueles em quem confiava era um peso insuportável. Enquanto o mundo fora daquelas grades continuava a girar, a vida dela parou. E, naquele silêncio opressivo, surgiu uma nova chama dentro dela, o desejo de vingança. Cada dia na prisão era uma luta para sobreviver, mas também uma batalha interna para não perder a esperança. Ela sabia que estava sozinha, que ninguém viria a salvá-la. E foi nesse isolamento que começou a planejar algo impossível: sua fuga. O ódio crescia, mas junto dele vinha a determinação. A justiça falhou com ela, mas seria ela a escrever o próximo capítulo de sua história. Os dias na prisão se arrastavam, lentos e cruéis. Cada amanhecer era uma lembrança brutal de que sua liberdade havia sido arrancada injustamente. As celas eram frias, escuras e sempre carregadas de um cheiro úmido que parecia impregnar na alma. Ela sentia o peso do metal das grades como se fossem correntes invisíveis, limitando não só seus movimentos, mas seu próprio espírito. As paredes daquela cela eram testemunhas silenciosas de suas lágrimas mais amargas e das noites insones repletas de dor e rancor. Lá dentro, o tempo assumia uma nova forma, distorcida e interminável. A rotina era sufocante. Acordar, comer, trabalhar e voltar para a cela, como um ciclo infinito sem perspectiva de fim. As interações eram breves e impessoais. Guardas a olhavam com desprezo. Prisioneiros a viam como uma rival. Ela aprendeu a confiar em ninguém, isolando-se mentalmente para sobreviver. No começo, sentia-se apenas uma sombra da mulher que fora. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. A injustiça que a colocou ali alimentava um fogo interno que crescia a cada dia. Não se tratava mais apenas de sobreviver. Ela precisava lutar, de alguma forma, contra o destino que lhe fora imposto. Ao mesmo tempo que a raiva corroía, ela sabia que a vingança era a única coisa que a mantinha viva. E ali, no silêncio esmagador de sua cela, ela começou a imaginar um caminho para escapar. Cada detalhe, cada plano minucioso, era uma forma de manter a sanidade em meio ao caos da prisão. A solidão, que antes a esmagava, tornou-se sua aliada. Ela não tinha mais nada a perder, e isso a tornava perigosa. Se as grades não podiam segurar seu ódio, o mundo lá fora não estava preparado para o que ela estava prestes a fazer. Com o passar dos anos, enquanto muitos se conformavam com a vida na prisão, ela transformava cada momento em uma oportunidade de estudar, observar e planejar. Sabia que a única forma de sobreviver de verdade era escapar. As horas solitárias na cela foram se tornando o laboratório perfeito para desenvolver um plano ousado, arriscado e calculado até o último detalhe. Cada passo dos guardas, cada troca de turno, cada falha de segurança era registrada em sua mente. Ela sabia que não poderia cometer nenhum erro. Um deslize significaria não apenas o fracasso, mas o fim definitivo de qualquer esperança. Então, a paciência tornou-se sua maior aliada. Não era uma questão de quando, mas de como. Ela esperou pelos momentos certos, meses até anos, se necessário, para que o plano estivesse perfeito. Ganhou a confiança de algumas prisioneiras e observava tudo sem levantar suspeitas, fazendo pequenos favores em troca de informações valiosas. Cada detalhe contava. A hora da fuga começou em uma noite silenciosa, quando a escuridão encobria qualquer movimentação. O coração batia forte, mas sua mente estava focada. Deslizava pelas sombras da prisão como um fantasma. Uma brecha no sistema de segurança, uma porta mal fechada. O plano estava em ação. Enquanto avançava pelos corredores, cada passo era um risco, mas ela mantinha o controle, sabendo que não havia volta.
O som das chaves ecoando no corredor a cada esquina, o medo de ser pega a cada passo e o frio na espinha, tudo fazia parte do preço que ela estava disposta a pagar. Quando finalmente cruzou os últimos portões e sentiu o vento frio no rosto, soube que havia conseguido. Ela estava livre, mas uma nova realidade a aguardava lá fora. No entanto, o que mais a assustava agora não era ser pega novamente, mas descobrir que o mundo que ela havia deixado para trás não era mais o mesmo. Após anos sonhando com aquele momento, ela finalmente estava livre, mas a sensação de vitória rapidamente foi tomada por algo muito mais devastador. O mundo que ela conhecia havia desaparecido. Enquanto caminhava pelas ruas que um dia foram familiares, tudo parecia diferente, quase irreconhecível. As casas, os rostos, o ritmo da vida. Era como se ela fosse uma estranha em sua própria cidade. As pessoas com quem contava, aquelas que acreditava estarem esperando por ela, haviam seguido em frente. Ela primeiro procurou sua família, o ponto de partida mais lógico, mas o reencontro foi um choque. Seu lar já não existia mais. Seu marido, aquele que ela pensava que estaria aguardando seu retorno, havia reconstruído sua vida com outra pessoa. Os filhos, que ela deixou quando ainda eram crianças, agora eram adultos com suas próprias famílias e responsabilidades. Para eles, ela não era mais a mãe que os criará, mas uma sombra do passado. O olhar de indiferença e estranheza nos olhos deles foi um golpe mais profundo do que qualquer sentença que ela já tivesse recebido. Seus antigos amigos desapareceram, muitos se afastaram, e outros fingiam não conhecê-la, talvez por medo, vergonha ou simplesmente porque ela agora era uma lembrança incômoda do que havia acontecido. Os lugares que antes traziam conforto e pertencimento agora pareciam estranhos, frios e distantes. A vida que ela havia lutado para recuperar já não existia mais. Tudo mudou sem ela, e o peso dessa descoberta era esmagador. A liberdade que tanto almejara não a trouxe de volta ao que perdeu, e sim um presente que não a reconhecia. Ela estava livre, mas ao mesmo tempo mais presa do que nunca, não mais pelas grades de uma cela, mas pela realidade de que o passado não pode ser recuperado. Agora, diante de uma nova realidade, ela se via forçada a encarar o dilema mais difícil de sua vida, buscar vingança ou encontrar uma forma de perdoar e seguir em frente. O desejo de vingança pulsava em suas veias. Era a chama que a manteve viva todos esses anos. Ela havia sido traída por pessoas que deveriam protegê-la, condenada injustamente, abandonada por aqueles que um dia chamou de família. A ideia de fazer justiça com as próprias mãos parecia tentadora, uma forma de corrigir a injustiça que sofreu. Mas, ao mesmo tempo, algo a corroía por dentro. Será que a vingança realmente traria a paz que tanto buscava? Ela sabia onde encontrar cada pessoa que a traiu, cada peça envolvida em sua condenação, o advogado que nunca lutou por ela, os amigos que a viraram às costas, o sistema que a tratou como culpada sem hesitar. Eles seguiam suas vidas impunes, enquanto ela carregava as cicatrizes de uma prisão que, para eles, já era parte de um passado esquecido. Vingança seria sua redenção? Seria o único caminho para recuperar algo de tudo o que lhe foi tirado? Por outro lado, o peso de anos de ódio e rancor havia desgastado sua alma. Talvez, perdoar fosse o verdadeiro caminho para a liberdade. O perdão não era um ato de fraqueza, mas um desafio ainda maior. Significava abrir mão do controle sobre o passado, permitir-se seguir em frente e abandonar o ciclo de dor que aprendia. Mas, como perdoar aqueles que a destruíram? Como encontrar paz em um coração consumido pela dor? Ela se via dividida. Vingança prometia justiça, mas poderia custar sua sanidade. Perdoar significava se libertar das correntes invisíveis que a mantinham prisioneira, mas exigia uma força que ela não sabia se possuía. A decisão não era simples. Era o ponto crucial de sua jornada. Escolher o caminho da vingança significava afundar ainda mais na escuridão que a perseguia. Mas, perdoar. Perdoar talvez fosse a única forma de se reconectar com quem ela realmente era, antes que a injustiça a destruísse. Enquanto olhava para o mundo à sua volta, agora irreconhecível, ela sabia que a escolha estava em suas mãos. E, independentemente do caminho que decidisse seguir, o impacto dessa escolha ecoaria pelo resto de sua vida. A decisão pairava sobre ela como um peso insuportável. Dias se passaram enquanto ela caminhava pelas ruas, revivendo o passado, as traições, as noites solitárias na prisão. Vingança e perdão dolavam em sua mente a cada instante. Ela se lembrava de cada detalhe de seu plano para fazer justiça com as próprias mãos, cada nome, cada rosto que a jogou naquela cela. Mas, quanto mais perto chegava do momento de agir, mais a dúvida crescia. Será que a vingança traria alívio? Ou apenas prolongaria sua dor?
Então, em uma tarde silenciosa, sentada no banco de uma praça que um dia fora familiar, algo dentro dela mudou. Ela olhou ao redor, para as pessoas que seguiam com suas vidas, alheias ao furacão de emoções que a consumia, e percebeu que estava cansada. Não era apenas o cansaço físico de anos de prisão e fuga, mas um cansaço profundo, da alma. Ela percebeu que a vingança, embora sedutora, a manteria prisioneira de seu próprio ódio. Se vingasse daqueles que a traíram, o que viria depois? O vazio. Naquele momento, a resposta se revelou clara. Perdoar não significava esquecer o que aconteceu, nem isentar aqueles que a prejudicaram. O perdão era para ela. Era uma escolha por liberdade verdadeira, uma liberdade que não podia ser tirada nem por grades, nem por injustiça. Perdoar era a única forma de fechar aquela ferida, de seguir em frente, de viver novamente. Ao se levantar daquele banco, ela sentiu o peso de anos começar a se dissolver. Ela havia decidido. Não procuraria vingança. Ao invés disso, focaria em reconstruir o que restava de sua vida, ainda que diferente do que sonhou. A vingança poderia dar um prazer momentâneo, mas o perdão a libertaria para sempre. E naquele instante, ao caminhar em direção ao desconhecido, ela escolheu a paz. A vida não seria fácil, mas, pela primeira vez em anos, ela sentia que havia recuperado o controle sobre seu destino. Agora, ao caminhar livre pelo mundo, ela compreendia que a verdadeira liberdade não estava apenas em escapar das grades físicas que a mantinham cativa por anos. A prisão mais opressora era o rancor que carregava, o ódio que a consumia, a sede por vingança que a impedia de viver de novo. Perdoar foi a decisão mais difícil, mas também a mais libertadora. Essa jornada, marcada por injustiça, dor e perda, ensinou-lhe uma lição amarga, porém poderosa. A vingança pode parecer o caminho natural diante da injustiça, mas ela aprisiona tanto quanto as celas de uma prisão. O perdão, por outro lado, é uma escolha que exige coragem. Coragem para deixar ir, para soltar as amarras do passado e permitir que o futuro seja diferente. Ela não recuperaria o tempo perdido, as pessoas que amava ou a vida que um dia conheceu. Mas agora tinha algo que ninguém mais poderia tirar: a paz interior e a liberdade para seguir em frente. A história dela é um lembrete para todos nós. Não importa o que a vida nos tire, a escolha de como reagimos a isso sempre será nossa. E essa escolha, entre vingança e perdão, pode definir não apenas o nosso presente, mas todo o nosso futuro. Ao escolher o perdão, ela não apenas libertou a si mesma, mas deu ao mundo um exemplo de como, mesmo nas piores circunstâncias, podemos encontrar a verdadeira redenção em nossa própria capacidade de perdoar. Se você se sentiu tocado por essa história de luta, superação e escolha entre vingança e perdão, eu convido você a refletir sobre suas próprias batalhas. Qual é o peso que você carrega? E o que poderia mudar na sua vida se você escolhesse perdoar? Se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe suas experiências nos comentários. Vamos juntos explorar mais histórias de resiliência e transformação. Lembre-se, a verdadeira liberdade começa dentro de nós. Obrigado por assistir e até a próxima.